Vamos lá, estudantes, tudo bem? Nessa semana nós vamos falar sobre gerência de memória. Como que o sistema operacional faz a gerência do qual programa que vai ser mais rápido, qual que vai ser entregue primeiro ao processador? Então, como que ele faz isso, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre. Então, essa gerência de memória está dentro da disciplina de sistemas operacionais. Então, a memória principal que nós temos no computadores é a memória RAM. Ele é importante e deve ser gerenciado com cuidado. Os nossos computadores atuais, ele tem milhares de vezes de tamanho, né, maior, a velocidade bem maior hoje em relação aos supercomputadores da década de 60. Bem interessante, né? Então, como que o SO realiza esse gerenciamento? Nós que utilizamos computadores, né, quem trabalha com redes, quem trabalha com manutenção, programadores, queremos que a memória esteja sempre disponível, né, infinitamente grande e rápida, né, que ela não perca nenhum dado. Esse é o nosso sonho. Então, esses requisitos aí, talvez não tornem ela tão barata ou nem tão gratuita, né? Se você quer uma memória rápida, que ela não apague nenhum programa, infelizmente nós temos aí alguns meios termos que eu vou mostrar para você. Então, o fato que uma memória em relação a essa muito rápida, barata, ela não existe. Então, ela foi dividida em vários tipos de memórias para poder atender um pouco aí os anseios dos usuários e até dos analistas aí que utilizam muito a memória. Então, a nossa realidade hoje, nós temos uma hierarquia de memória. Então, nós temos 3 tipos aí que eu vou falar, que é a memória cache. Ela tem poucos megabytes de memória, ela é muito rápida, só que ela é muito cara, tá? E volátil. O que é o volátil? É quando a memória ela é energizada e quando ela perde essa energia, ela perde todos os programas que estavam ali. Então, ela é volátil. Então, perde os programas, ok? Ela é muito cara porque como ela tem muita velocidade, ela acaba utilizando muito recursos, né? Então ela acaba sendo um pouco cara em relação ao hardware aí. Então, quanto maior sua memória cache, ela é muito mais cara aí, né? Torna o computador muito mais caro para o seu usuário. Uma memória RAM, que é essa memória aqui do lado direito embaixo. Então, a memória RAM ela tem poucos gigas de memória, com velocidade média. O preço também é médio, mas ainda é volátil, ou seja, os programas são perdidos quando ela é desligada. O disco rígido, esse acima à direita, ele tem entre alguns teras ou gigabytes de memória. É um acesso tipo lento, ela é uma memória barata e é não volátil, ou seja, ela grava todos os seus dados e programas ali. Caso a energia caia, os programas ainda continuam. Então, é trabalho do sistema operacional abstrair essa hierarquia, tornando o uso de diferentes memórias, né, transparentes aí para o usuário. Então, 2 funções principais do SO estão ligadas ao gerenciamento dessa hierarquia. Então, o SO tem a função de gerenciar a memória, que a gente vai estudar, e gerenciar os sistemas de arquivos, que depois nós vamos dar uma olhada sobre esse tipo de gerenciamento de sistemas de arquivos. Então, o gerenciamento de memória deve manter o controle de quais partes de quais memórias estão livres ou ocupadas. Então, o SO ele tem que saber qual a memória RAM ou cache está ocupada ou está livre para ela poder gerenciar essa comunicação. O SO tem que alocar a memória a processos quando eles necessitam. Ele tem que desalocar a memória quando ele não precisa mais. Então, o gerenciamento do SO é basicamente controlar a memória em relação a quem está livre e quem não está livre, para ele poder enviar ou não esses programas aí para serem processados. Então, o sistema sem abstração ou sem gerência de memória eram basicamente o que era na década de 70, né? Chamado de BMPC, com sistemas operacionais MS-DOS, esse é à direita acima aí.
eles realizavam pouca ou nenhuma gerência de memória. Então, cada programa avistava todos os registradores, cache, né, se houvesse, e memória RAM. Então, você, por exemplo, imagine que lá naquela época tinha um WhatsApp. O WhatsApp, ele ocuparia toda essa memória e se você quisesse acessar o Internet Explorer, né, Firefox, não sei, outro programa, teria que terminar aquele uso da memória para poder acessar. Então você teria que ficar esperando, né? Então normalmente existem sistemas que executavam um programa por vez, não utilizando aí toda a memória RAM. Sistemas sem abstração ou gerência de memória. Atualmente, voltamos a ter sistemas com esta abordagem, sem gerência nenhuma, que são os tocadores de mídia, eletrodomésticos, celulares simples, então eles não fazem esse tipo de gerenciamento. Mas o seu smartphone tem esse gerenciamento. Espaços de endereçamento. Então, expor a memória física aos processos possui algumas desvantagens. Então, cada processo, o que seria esse processo? O processo é montado quando você quer abrir algum programa ou aplicativo, ele monta processos para isso. Ou você quer abrir um arquivo, ele chama de processo. Então, se você quer abrir um programa, um arquivo, utiliza toda a memória, no caso aí, ocupando até mesmo a utilizada pelo próprio sistema operacional, o que irá resultar em um travamento. Então, dependendo dos espaços desse endereçamento, se ele ocupar todo o espaço de endereçamento da memória, o sistema operacional fica travado. Então fica complicado ou impossível implementar multiprogramação, que a gente já viu na aula anterior, o que é multiprogramação. Essencial nos computadores desktop, servidores, computadores de grande porte. Para permitir a multiprogramação, dois problemas devem ser resolvidos. A proteção, que seria garantir que processos não irão interferir na memória, utilizada por outros ou pelo próprio SO. Relocação, ou seja, permite que um programa possa ser carregado em qualquer local aí da memória física. Então, criar uma espécie de memória abstrata ou virtual para os processos seria um jeito de gerenciar esses endereçamentos da memória. Então, são representados por um conjunto de endereços virtuais, esse endereçamento, que cada processo pode utilizar para acessar sua memória real. Então, vamos lá. Você tem uma rua e tem as suas casinhas lá. Você tem um pacote para entregar. Cada casinha tem um endereço, tá? E você vai entregar aquele pacote no endereço tal. Então, a sua memória, ela tem esses endereços e ele consegue repartir, por exemplo, um vídeo em vários endereços de memória para ele ser processado e depois ele consegue saber aonde está cada pedacinho daquele vídeo. Então ele sabe gerenciar isso. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, independente de ser pertencente a outros processos aí. O swap. Então o total de memória RAM necessária para todos os processos é frequentemente maior que a sua memória RAM. Então, uma estratégia do sistema operacional, como o Windows, Linux, o Mac, é que cada processo esteja na memória RAM e outra em uma partição ou arquivo especial no disco rígido. Então, você consegue dividir o seu acesso à memória RAM com um pedacinho do seu disco rígido. O seu disco rígido, ele consegue fazer com que aquele pedaço que ele alocou seja um tipo de memória, que é chamado de swap. Então ele joga um pouco para esse swap. Então ele faz o tipo de um acesso rápido ao disco, fazendo com que ele processe como memória. Interessante, né? Então a escolha de quais partes, de quais processos serão mantidos no disco é de grande importância para o desempenho da máquina. Então essa técnica é conceitualmente chamada de memória virtual ou de swap. Então todo o processo, toda a parte de gerenciamento de memória que vai para o disco é chamado de swap, tá ok? Então aqui nós temos como verificar e alocar no Windows a memória virtual. Então você consegue gerenciar aqui o tamanho da memória, como você pode ver nessa figura, ou não. Se você não quiser utilizar, você tem no page file, ou não alocar espaço do disco para memória virtual ou swap.
No Linux, né, nós temos um comando chamado free-m, onde você verifica aqui a memória total, memória livre e o compartilhamento. E a memória cache e o swap. Aqui ele deixou 561 MB, no caso aqui, para memória do swap. No Windows aqui, ela alocou 3.070, só que recomenda 4.000. 4.000 megas ou 4 gigas. Como que eu sei quanto de memória eu devo ter no meu computador? Geralmente o SO já vem configurado, mas quando você formata, você consegue gerenciar isso, você consegue aumentar ou diminuir. Então, geralmente a gente põe 5% do tamanho do disco. Então, você pode gerenciar em cima disso e fazer um bom processamento de memória virtual e uma boa gerência de memória. Ok? Eu vou deixar mais vídeos para vocês se situarem sobre os tipos de memória e como utilizá-los nos seus computadores. Obrigada!